sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Muito obrigada, Vânia, né? Nem vou falar o sobrenome, porque para mim é Vânia de Vila Rica. Também a tenho no meu coração, grande parceira, companheira. Quando eu preciso de alguma coisa, eu recorro à Vânia. Tá? Aos professores participantes desse momento também, eu sou muito grata. Aqueles que vão escutar a nossa fala no momento posterior, façam bom proveito. Então, assim, é para falar um pouquinho dessa pesquisa científica e a metodologia científica na educação básica. Bom, eu sou fruto da educação básica. Trabalhei no ano de 1984 e 85, lá na década de 80, com escolas multisseriadas, que a gente tinha que dividir o quadro. Numa parte do quadro escrevia coisas do primeiro ano, na outra do quinto ano. No segundo ano era do terceiro e do quarto ano, mas também dividindo o quadro. Isso em 84 e 85. 86 eu vim para o Mato Grosso, né, para a cidade de Terra Nova do Norte, uma região de garimpo. Lá eu trabalhei 11 anos. E assim, eu chegando no Mato Grosso e fui pegando assim tudo que me davam, porque a gente precisava ter uma fonte de renda melhor, né? Afinal, eu tinha vindo do Rio Grande do Sul, foi a única vez que eu vi meu pai chorar, porque quando eu vim para o Mato Grosso era como mais ou menos vir por meio das cobras, né? Das cobras, das onças e assim por diante. Aí na escola 12 de abril, eu dava aula para o quinto ano, né? E dava aula para o ensino médio, primeiro, segundo e terceiro ano, tudo que disciplina. Era mais ou menos assim, de física, matemática, fundamentos da matemática, metodologia da matemática e assim por diante, porque era para uma turma de magistério e os aluninhos do quinto ano. Então, era bastante distante aquilo que eu dava no quinto ano para aquilo que eu tinha que preparar para o ensino médio. Foram assim, eu diria que no Mato Grosso foram assim quase que em Terra Nova os 11 anos. Os últimos anos começou a melhorar um pouquinho, mas não foi fácil, porque a falta de professores habilitados era grande, né? Ainda hoje a gente sabe que eu falo que hoje a gente está aí numa escassez de professor, não sei como é que vocês estão aí, né? Mas aqui mesmo no sul do Brasil, no estado do Paraná, a gente tem falta de professores das áreas específicas, né? Matemática, língua portuguesa e assim por diante. A minha matéria básica era matemática. Fiz licenciatura na época, e eu gosto de contar isso até para dizer para as pessoas, olha, qualquer situação hoje eu faria tudo novamente. Eu fazia faculdade nas férias, as férias eram os meses de janeiro, fevereiro, julho e dezembro. Eu ia para o Rio Grande do Sul, na cidade de Ijuí, e fazia lá licenciatura de férias, primeiro ciências e depois do ano de 87, 88, comecinho de 89, matemática. Era a licenciatura curta e depois a licenciatura plena. Provavelmente vocês só estão escutando falar, porque isso vocês não vivenciaram. Tá? Mas, enfim, eu falo com orgulho que eu fiz uma licenciatura de férias, porque a grande maioria das pessoas tem muito preconceito sobre a nossa formação, né? A Vânia também eu sei que fez o curso, parceladas, né? Também foi tudo, né, Vânia, lutando do sítio para a universidade. Isso, e aí, assim, muito sacrifício, né?
Eu não tinha férias, na verdade, eu fazia faculdade nas férias, por isso que se chamava Faculdade de Férias, né? E aí foi assim, 5 anos, eu acabei, aí a coisa que mais tinha na época era especialização, quando tinha, só tinha em São Paulo. Eu sei que eu acabei em 89, 90 já fui fazer especialização lá em São Paulo, né? Na cidade de... Ai, já esqueci. Gente, é bem pertinho de Ilha Solteira, mas eu não lembro agora o nome da cidade, tá? Mas era Jales, São Paulo, tá? Era uma cidade famosa pelas suas especializações. Então, eu fiz em educação superior lá, aí depois eu fiz especialização 2, especialização 3, especialização 4, só que algumas eu não terminei, enfim. Depois eu fui para o caminho do mestrado, fiz 5 seleções de mestrado para ser aprovada, né? Também eu não queria nada, primeiro fui na URGS, Rio Grande do Sul, na Federal do Rio Grande do Sul, depois eu fui na USP, Universidade de São Paulo, né? Não passei. Aí depois eu fui na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, também não passei. Aí eu fui na Unijuí, eu não sei se eu passaria lá, como é que eu ia pagar, mas enfim, eu fiz seleção lá, também não passei. Aí depois eu fiz na UFMT Mato Grosso, fui aprovada, né? Aí a UFMT estava passando por um problema de notas, aí demorou um pouquinho, regularizada a situação de notas, depois tudo normal, fui fazer seleção para o doutorado, pensei, lá vou eu fazer umas 4 ou 5, deixa eu começar logo, né? Os professores da UFMT começaram a me incentivar. Faz na Unesp de Bauru. Eu falei, gente, mas não conheço ninguém de lá. Aí o professor falou, mas faz igual, vai dar certo. Eu peguei e fiz, né? A seleção, tinha certeza que eu não ia passar. E aí o tema, primeiro orientador que me sugeriram, o professor lá da UFMT sugeriu, era orientador da filosofia. Eu pensei, nada a ver comigo, mas vou fazer igual. Aí eu cheguei e fui mostrar o meu projeto, né, de doutorado para ele. Ele falou, professora, seu projeto está muito bom, mas ele não é para a minha área, né? Eu já olhei aqui e pelas referências é bem para esse povo que está fazendo a banca, né, que vai fazer a seleção da prova. Eu pensei, legal, já me tirou fora, né? Enfim, fiz a prova muito tranquilamente, aí, na volta do caminho de casa, eu ia de Bauru a Rondonópolis, de ônibus, né? Não fui nem uma vez de avião. Aí eu peguei uma colega de banco, né? E ela tinha feito o mestrado em Bauru. Pensa numa pessoa que falou para mim a estrada inteira, imagina, isso era 28 horas de ônibus falando que eu não tinha passado. E aí eu fui lembrar que um dos temas era tendências da educação matemática, eu tinha esquecido logo a resolução de problemas, né? Logo uma coisa que eu não podia ter esquecido. Enfim, quando saiu o resultado da prova escrita, eu passei e ela não. Nessa hora eu não me aguentei, eu mandei uma mensagem para ela, não vi seu nome na lista. Claro que hoje eu não faria isso novamente, mas naquela época eu fiz, né? E aí depois eu fui para a entrevista, passei também. Aí eu falo que até as pedras em Rondonópolis me cumprimentavam, porque acho que ninguém acreditava que quem fez 5 seleção de mestrado ia passar na primeira de doutorado. Enfim, eu fiz. Depois eu consegui fazer um sanduíche de doutoramento, e aí eu falo também que é a questão de ser periférico, né? Eu sempre coloco nos meus projetos que o estado do Mato Grosso, e Cuiabá, sua capital, é periférico na questão em relação ao Brasil, né? E as pessoas, não é periférico, é periférico sim, porque as coisas acontecem geralmente no eixo Rio-São Paulo, né? E aí, assim, tive um doutorado excepcional, eu diria, porque um doutorado dura 4 anos, em 2 anos e 7 meses eu defendi o doutorado. Isso indo ainda para Portugal fazer um sanduíche, porque nesse meio tempo eu passei no concurso da Unemate, assumi a Unemate, fui no sanduíche do doutoramento, eu cheguei no final do doutorado, eu estava bagaço, mas enfim, eu estava bagaço, mas defendi, deu tudo certo, né? E aí eu quero dizer mais uma coisa, até porque eu considero essas coisas muito importantes. Muito mais importante do que o doutorado que você fez é o que você faz com o doutorado. Ou
A graduação que eu fiz pode não ser a melhor, mas o que você fez com a graduação? Essas coisas são muito, muito importantes. Então, assim, nunca menospreze, nunca ache que você, eu não fui a melhor aluna. Não, não importa isso. Importa o que você vai fazer com aquele diploma ou aquele certificado que você adquiriu, né, por a sua luta, pela sua competência pessoal e profissional. Então, por isso, assim, eu sou muito grata de partilhar isso com vocês, né? Vou completar meus 40 anos em março do ano que vem, na verdade, 3 de março de 2024, eu completo 40 anos de docência. Sou apaixonada pelo ser professor. E eu gosto muito de criar coisas novas, inventar e bota a mão na roda, né? Então, eu coloco aqui no primeiro slide, no segundo slide, uma lâmpada. Estão enxergando, gente? Está tranquilo? Sim. Então, eu acho que é isso, é a gente que vem acender luzes, né, para as pessoas que estão no nosso caminho. E eu fazer ciências, né, para mim é um pouco disso, é a gente ajudar aos outros conseguirem acender as luzes deles. Então, pessoal, novamente, a pesquisa científica, a metodologia científica na educação básica. Já contei para vocês um pouco da minha história. Então, aqui, novamente, agora que eu vi que a sala encheu, eu fiquei mais animada, né? Aos professores ou professoras participantes desse momento formativo, sou muito grata pelo interesse em continuar buscando caminhos novos e aprendizagens. E a doutoranda e querida amiga Vânia também, minha gratidão. Tá? Então, aquilo que eu estava falando. Qual que é o nosso papel enquanto educador? Para mim, isso sempre fica muito claro. A gente vai ajudando as pessoas a acenderem luzes na vida profissional, e eu falo que a gente não é um ser só profissional, a gente é profissional, é pessoal, né? é afetivo, é tudo, né? Então, é muito importante que a gente tenha sempre clareza. Hoje mesmo, uma professora, nós estávamos numa amostra de curso, e a coordenadora do curso dizia para mim, nossa, professora, eu assisti um vídeo de um professor que dizia da importância do nosso papel de professor, né? De ter essa empatia com os alunos, de se colocar no lugar do aluno, né? E não no sentido de deixar com que ele não aprenda, mas no sentido de sentir-se responsável pela aprendizagem do outro, né? Acho que essa é a questão mesmo da gente ser luz. E eu sei o quanto Vânia fez isso no papel de... quando ela acompanhava os meninos das licenciaturas ali e dos projetos das parceladas da Unemate, né? Que eu acho que hoje ela não está mais nessa função, mas teve por um bom tempo e foi mais ali que eu conheci mais Vânia. Tá? Sou muito grata, porque se ela diz que eu continuo sendo orientadora dela até hoje, e eu falo que ela é minha eterna amiga, e quando eu preciso socorrer alguém, eu vou lá, Vânia, eu bato na porta de Vânia, no Marcelo, da Tchelit, e assim por diante. São aqueles amigos que a academia nos deu, os presentes da academia, né? Que pela vida pessoal, de repente, a gente não conheceria, mas foi na academia e pela academia que a gente se tornou grandes amigos e admiradoras, uma do trabalho da outra, tá? Então, que sejamos luzes nos caminhos das pessoas que nos procuram também. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o método científico. Sobre metodologia científica, eu não vou falar muito, eu vou depois externalizar através de alguns exemplos, principalmente de projetos já desenvolvidos um pouco, de como a gente faz, como a gente desenvolve um trabalho utilizando metodologia científica ou método científico, né? Então, a primeira questão que vem sempre é: faça uma pergunta, né? Então, qual pergunta você tem desejo de fazer? Depois, faça uma revisão bibliográfica. Para quê? Para você ter uma certa clareza sobre o tema, né? Por exemplo,
eu quero pesquisar ensino de resolução de problemas. Eu preciso primeiro saber quem já escreveu sobre esse tema. E como vocês estão na educação do campo, né, a gente sabe que vocês têm muitos problemas que podem ser comuns e que são frutos da curiosidade dos vossos alunos. Então, assim, como fazer uma revisão da literatura ou uma revisão bibliográfica sobre temas pouco explorados, pouco conhecidos. Então, eu vou passar depois um pouco dessas ferramentas para vocês, um desses slides, né? Eles vão ficar gravados, mas eu também vou mandar o arquivo para a Vânia depois, para ela socializar com vocês, tá? Todo conhecimento produzido, essa hora foi paga pelas pessoas, né? Porque eu sou servidora pública, então o meu salário vem dos impostos das pessoas, e aí tudo que eu produzo, na verdade, é público, né? E eu sempre falo para as pessoas uma coisa: ai, mas não larga, não empresta o projeto. Não, se a pessoa vai usar o meu projeto e eu não souber montar um projeto melhor do que aquele que eu já tive a competência de fazer, é sinal de que está na hora de eu dar uma parada e repensar as questões, né? Porque quem faz um projeto belo tem condições de fazer um projeto mais belo ainda, e assim o ciclo vai rodando, né? Depois da pergunta, faça uma revisão, né, da bibliografia, e depois formule uma hipótese. O que é uma hipótese? Na verdade, resumindo em palavras simples, a hipótese é uma tentativa de resposta, né? Formule uma tentativa de resposta. Eu quero responder, por exemplo, sobre como colher um abacaxi mais sadio, né? Então, na minha hipótese, eu tenho que dizer algumas coisas que vão, provavelmente, produzir um abacaxi mais sadio. De repente, dentre eles, ter os nutrientes necessários, não sei, adubar, ou dar água, né? Ter bastante chuva, ou o abacaxi tem períodos que ele não quer chuva. Então, assim, quando eu vou formular essa hipótese do retorno, que é a devolutiva da minha pergunta inicial, eu tenho que ter alguns critérios. E para ter esses critérios, geralmente, daí a gente faz os objetivos, né? O geral e o específico. O que eu vou pesquisar, né? Já que eu dei da plantação do abacaxi, então eu vou formular como objetivo, né? Quais seriam os, não sei se ingredientes não é a palavra correta, quais seriam os elementos necessários durante o plantio, o cultivo e a colheita de um abacaxi, né? Aí, ali, depois, os objetivos específicos, ele pode aparecer a questão de regar, né, com água, ou dar adubo ou adubar a terra antes do plantio, e formulações assim, né? Aí, depois, realize o experimento. Aí você já tem uma formulação de hipótese, né? Então, você vai realizar o experimento. Para essa realização desse experimento, você precisa seguir os passos que você disse, né? Eu vou fazer isso, vou cuidar. Se por acaso não der certo, né? Se você rejeitou a hipótese, não deu certo aquela hipótese, você vai ter que fazer novamente, vocês estão enxergando o desenho, né? Você vai ter que formular uma nova hipótese, né? Se eu rejeitei, bom, eu fiz isso, mas não deu certo. Então, em algum passo eu errei. E aí você vai formular uma nova hipótese, ou você vai traçar um novo caminho para você chegar ao resultado. Eu lembro o grupo de acadêmicos da matemática que se formaram na turma depois da Vânia, né, na turma da Claudete, a Claudete era da especialização, né, Vânia?
não lembro bem agora, tá? Mas era daquelas meninas da costureira, que eu não vou lembrar os nomes, porque eu sou da turma da Claudete, sim, professora, a Fabiane. Tá, isso, tá? Então, essa turma, eles tiveram, assim, inúmeros projetos de TCC, alguns muito ligados à realidade local, né? E isso, assim, deu gás, né? Deu energias novas para o ensino da matemática. Depois, mais lá no final, eu vou colocar alguns, inclusive a referência, que para mim é sempre a referência, da Vânia, que, imagina, no interior do Brasil, Vila Rica, conseguiu um prêmio professora nota 10, seguindo todos os critérios que se requerem, que se exigem para um prêmio dessa envergadura, né? Então, se não deu certo, rejeite a hipótese e formule uma nova. Então, assim, se os cuidados que eu tive com o abacaxi, eu não tive uma safra cheia, ou uma safra como eu queria, algumas coisas podem ser melhoradas. E é assim que, geralmente, o pequeno sitiante, ou as pessoas que têm produções menores, fazem, né? Ou muda de semente, ou muda de técnica até acertar. Ou muda de raça, se está criando gado, ou muda de sêmen, se está enxertando vaca, e assim por diante. Então, formular essa nova hipótese. E aí, de novo, realizar o experimento, né? E aí perceber realmente se agora, né, a hipótese foi aceita, e se não foi, novamente rejeita e vai. Então, método de pesquisa, na verdade, são também tentativas e acertos, ou tentativas, erros e acertos, porque nem sempre a gente vai acertar. Por exemplo, eu também digo agora de uma experiência de PIBID que eu tive, lá em Santana do Araguaia, eu tive 3 professores coordenadores do PIBID, né? O que aconteceu? Aconteceu que, do começo do PIBID eram 3, na metade eram 2, e para o final já era só mais uma, né? Ainda hoje as pessoas estavam me questionando, mas pode ser 2 ou 3? Aí eu contei para elas a experiência, eu falei assim, eu já tive um projeto que a gente dividia a bolsa em 3. O que aconteceu? Aconteceu que antes da metade ficamos em 2, logo depois da metade fiquei só eu, e acabei só eu como orientadora deles, né? Então, assim, é essa persistência que muitas vezes também a gente, no adequar o método científico, a gente acaba se perdendo, né? Mas a primeira coisa é certa, pergunte, tenha dúvidas, tenha formulações na sua cabeça. Esse é o ato de educar, né? Então, aqui eu coloco algumas questões, por exemplo, que eu falo assim, o que é fazer uma pergunta, né? A experiência nos orienta a dizer que quanto mais próximo da realidade do que estamos fazendo, produzindo, envolvidos, essa pergunta for, mais chances de encontrar respostas adequadas. Então, isso quer dizer o quê? Não vá fazer uma pesquisa num terreno que te é árduo demais, ou um terreno muito pedregoso, porque é possível que você vai jogar sementes nas pedras, né? Então, se eu vivo... A Vânia, por exemplo, foi fazer o doutorado dela. Por que ela foi trabalhar na escola do campo? Porque na vida profissional, a Vânia teve uma aproximação sempre com essa modalidade de escola, né? Por mais que tenha sido diretora, que eu sei que foi, bom tempo, que tenha trabalhado na Unemate um bom tempo também, ela tem uma identidade também com com os professores do campo, e isso é uma demanda que ainda poucas pessoas são, ao mesmo tempo, pesquisadoras e vivenciaram essa experiência.
Então, é muito legal essa coisa. De onde você fala, qual é a bagagem que você tem, né? E ter essa bagagem é importante, é fundamental. Vocês, por exemplo, eu sei que está junto a professores de inúmeros anos escolares, né? Mas quando se lia o texto da uva, né? Para uma região que não tinha nada a ver com a uva, não fazia eco a palavra uva, mas, de repente, se fosse a palavra ovo, faria eco, porque ovo todos os alunos conhecem, e uva não, né? Então, assim, essa questão de falar com propriedade, a gente fala com propriedade daquilo que a gente conhece. Eu dou alguns exemplos aqui, né? De que tipo de pergunta fazer. Como se aproveita o leite que sobra em um sítio onde o leiteiro não passa e falta energia elétrica? Se eu não sei fazer queijo, como é que eu vou aproveitar esse leite? Se eu não sei fazer doce de leite, como que eu vou aproveitar esse leite? Né? Qual a marca de feijão, arroz, soja mais plantados no município? Eu não sei se a palavra é marca, mas eu acho que é, porque o soja, eles têm, não sei como é que fala, eu sei que na minha região, na época, era Santa Rosa, né? Hoje tem 25 ou 100 marcas de sojas diferentes plantados na região. Arroz, eu sei que logo que derruba mato, não dá para plantar soja, tem que plantar arroz, né? Feijão também é uma plantação que precisa bastante água, então tem uma época no Mato Grosso que é bom plantar feijão. E o sitiante, o bom seria se ele sempre pudesse ter da produção do próprio sítio os seus alimentos, né? Mas, assim, vocês podem investigar quais é o tipo de arroz que é mais consumido também no prato, né? Qual que é mais vendido no supermercado, enfim. Né? Como, historicamente, as pessoas guardavam as carnes. Vocês, assim, eu não sei que ano que chegou a energia elétrica em Vila Rica, eu não posso dizer, eu sei que em Terra Nova do Norte, a energia elétrica começou a se universalizar mais ou menos no ano de 88. Né? E antes disso, se a gente queria tomar água gelada, a gente tinha que comprar gelo. E aí tinha os caras nos botecos que vendiam gelo. Como que a gente tomava o refrigerante gelado? Era com gelo dentro do refrigerante, não tinha geladeira. Como se guardavam as carnes de porco? Geralmente era nas latas de banha. Não sei como é que era nessa região do Mato Grosso, que eu não conheço. Eu conheço uma outra região, quase num outro extremo do Mato Grosso, né? Mas lá a gente não guardava mais carne de porco, porque a gente não tinha porco. Mas no sul a gente tinha porcos, e guardava, porque fritava a carne e guardava na própria banha. Carne de gado, né? Como se guardava? Fazendo charque, mas não se carneava um gado como se carneia hoje quando se tem energia elétrica, um freezer onde você guarda a carne. Como se guardava o peixe. Tudo isso são questões que podem ser perguntadas para os alunos, para eles perguntar aos pais, porque isso também é um conhecimento etnomatemático, etnocultural, etnociência, né? Porque cada povo tem suas formas de armazenar, de guardar, de preservar as coisas que consomem. A carne de frango, por que se comia o frango assim, com mais frequência? Porque se tinha galinha no pátio, né? No terreiro, e aí se matava um frango e era
a carne que se tinha, né? Ou não sei também se nessa região de vocês, mas a maioria de vocês veio também, eu acredito que de outras regiões do Brasil, até porque Vila Rica não é uma cidade tão velha, né? Provavelmente trouxeram hábitos da região que vocês vieram. Quem veio de Goiás trouxe costumes de Goiás. Quem veio de Minas trouxe costumes de Minas. Como se guardava o peixe? Porque hoje eu não preciso perguntar, hoje eu sei que quase 99% das pessoas guarda nos refrigeradores, né? Nos congeladores e assim por diante. Mas nas épocas anteriores a gente não tinha. E por que a gente não fazia essas perguntas para os nossos alunos? Porque os pais com certeza terão muito orgulho de contar para os filhos como eles levavam e como era difícil a vida deles sem toda essa tecnologia que hoje se tem. São perguntas a serem feitas, são pesquisas que também são, ao mesmo tempo, históricas, né? E também são situações de vida das pessoas. O modo de guardar sucos das frutas, será que é o mesmo de 15 ou 10 anos atrás? Na semana passada, na quinta-feira, que era feriado, eu tive uma visita, né? Eu aprendi com a minha irmã há pouco tempo. O limão siciliano, como se guarda? Só se tira a casca dele e se põe na geladeira o limão inteiro. E aí, quando você vai fazer o suco, você corta em fatias o limão, bate no liquidificador, é como se tivesse tirado da árvore. Eu também não sabia isso, né? E é um limão que a gente, com frequência, encontra nos supermercados para comprar, sempre, né? É um limão que sempre tem nos mercados para ser vendido. O limão rosa, como se guarda? Esse é um modo tradicional que eu já conheci há muitos anos, é nos saquinhos de fazer o suco, ou de fazer sacolé, enfim, em algum saquinho assim, né? Continua a mesma forma de guardar, né? Mas o limão siciliano a forma já está bem melhorada. Aí eu falo que existem formas que são consideradas melhores para que a vaca tenha mais leite, que o boi engorde mais rápido, que o terneiro desenvolva melhor. Mas que formas são essas? Qual é o conhecimento que o dono do rebanho leiteiro tem? Ou a pessoa que engorda animais possui? O criador de terneiro, o que ele sugere para que o terneiro desenvolva melhor? Uma das técnicas que eu sei é se puder deixar mamar na vaca, né? Pode botar 3, 4 terneiros numa única vaca, mas os terneiros se criam de uma forma muito boa, né? Porque eles se desenvolvem daí com o leite materno, mesmo que não seja da mãe deles, mas é o leite de uma vaca, né? Isso é importante porque vai acabar gerando também assuntos que têm a ver com a vida, faz parte da vida dos nossos alunos, das pessoas que estão em nossa volta, e isso valoriza, isso incentiva, e isso cria diálogos. E diálogos são conhecimento. Diálogos são interações, não só intelectuais, como também afetivas e importantes na aprendizagem. Tanto que hoje se tem muitas teorias sobre as corretas formas de ensinar e aprender, né? E a questão da psicologia é uma questão importante, da empatia, do professor não ser tão frio, né? Não precisa, gente. Nós, matemáticos, a vida inteira fomos tidos como os professores durões. Talvez por isso que hoje tantas pessoas odeiam a ciência matemática. Enquanto ela não for benquista, bem vista e aprendida com facilidade,
possivelmente não estaremos conseguindo patamares de sucesso nessa disciplina que eu falo que é tão fundamental, que todos nós precisamos ter domínio dela. A coisa mais certa, você tem que saber que no final do mês tu não podia ter gasto mais do que você ganhou. Se você gastou mais do que você ganhou, já tem uma conta errada. E dessa você vai se explicar, senão o vermelho vai pegando. Né? Então, quais são as formas de semear pastagens? Né? Semear ou plantar os pastos. Elas foram alteradas no decorrer dos anos na vossa região? O que eu sei disso? O que o meu aluno sabe disso? O meu pai de aluno, o pai dos nossos alunos, sabem alguma coisa sobre isso? O que mudou? Eu, por exemplo, me lembro, quando a gente estava em casa, tinha trator já, os tratores faziam curvas de níveis e eram lavrados com pé de pato. Né? Hoje é plantio direto. Então, ninguém mais lavra, ninguém mais ara a terra como se arava uma vez, porque aí também evita a erosão e tantas outras coisas. Né? A adaptação de algumas raças bovinas tem rendimentos maiores que outras na região? Quais são elas? A gente sabe citar? E os motivos disso, a gente sabe? Tem a ver com o tipo de pasto, tem a ver com o terreno, tem a ver com o que é encontrado quando você faz análise do solo. O que a gente sabe verdadeiramente? Gente, o nosso papel é professor. E o nosso papel é fazer ciência. Não é papel do pai e do aluno fazer ciência, mas é nosso papel, enquanto professor, poder ajudar o filho, mostrar para o pai que tudo isso envolve ciência. Eu sempre falo nas palestras que a gente faz aqui, volta e meia a gente vai nas escolas e aí faz uma introduçãozinha, né, para depois ou fazer uma atividade de matemática ou fazer palestras motivacionais e assim por diante. O que eu posso ajudar nossos pais? Nós temos obrigação, porque nossos pais não tiveram o nível de escolarização que nós temos. Muitos alunos de vocês, principalmente nas escolas do interior, né? Se vocês tomaram até caronas para conseguir chegar na hora, eles não tiveram a clareza e nem a possibilidade de repente, fazer um ensino médio. Mas hoje o Estado disponibiliza uma pessoa que eles podem consultar sobre, eu nem sei como é que é a INDEA, que fala o nome do órgão no Estado do Mato Grosso, me parece que é a INDEA, né? Isso, é a INDEA. Isso, onde eles podem pesquisar sobre, porque tudo isso vai otimizando o trabalho deles e vai fazendo com que eles tenham um rendimento melhor ao longo dos anos e um rendimento mais adequado na região. Por exemplo, a soja. Quantos anos levou-se para descobrir que a região centro-oeste também tinha um rendimento bom na plantação de soja, mas precisavam ser adequados a algumas coisas. As pesquisas foram todas feitas na Unicamp, bancadas, sim, por instituições públicas. Né? E aí tem uma empresa de Rondonópolis, que eu não lembro agora o nome, mas eu sei que ela mandava os seus técnicos para a Unicamp até descobrirem quais eram as sementes que mais se adaptavam às regiões com o clima da forma como é o clima do Mato Grosso. Mais se adaptavam ao solo de determinadas regiões do Mato Grosso. Então, tudo isso é importante e tudo isso tem a ver com o papel da ciência.
Quais os tipos de passagem que são mais adequados para o clima desse espaço geográfico da região centro-oeste? Eu até sabia um pouco, agora não lembro mais nada eu até sabia um pouco de pastagem, mas agora não lembro mais nada disso. Mas vocês que estão na região, vocês sabem quais são. Os alunos, provavelmente, eles até sabem qual o tipo de pastagem que o pai tem na propriedade. Por quê? Porque isso se dialoga em casa. E é importante que a escola reforce esses saberes, para dizer que esses saberes são também fazer ciência. Então, assim, eu dei alguns exemplos daquilo que poderia ser, faça uma pergunta para vocês dentro da região de vocês. De repente, também dei uma bola fora, né? Eu até admito que posso ter dado, mas um pouco do que eu conheço a região e que eu conheço, do que eu penso que ainda seja a zona urbana, melhor rural, do município, eu penso que essas seriam perguntas, de uma certa forma, adequadas, principalmente para os meninos. De repente, para as meninas, nem tanto. Né? Aí, agora, a minha questão é, qual que é a sua pergunta? 2 minutinhos, 3 minutinhos para vocês pensarem. O que eu gostaria de perguntar agora? E aí vocês podem ir externando as perguntas, eu anoto elas aqui, e aí eu já tenho um pouquinho de subsídios para depois podermos conversar e, de repente, ser um pouco mais pontual. Beth, você fala a título de pesquisa? Sim. Professores, vocês podem fazer as perguntas de vocês, dos projetos de vocês. Eles têm projetos? Melhor ainda. Nossa, que legal. Pode fazer a pergunta aí, ó, da problemática. Boa tarde. Eu vou falar logo antes que você peça para mim falar, né, Tia Vânia? Não, eu ia deixar quieto. Boa tarde a todos. Sobre a problemática, com os 2 projetos que, juntamente com a professora Rose, que a gente está guiando na comunidade do Beleza, o primeiro deles trata sobre a importância dos quintais produtivos na vida dos estudantes do ensino médio da comunidade. Quintais produtivos, é isso? Isso, quintais produtivos. Que legal, olha. E o segundo projeto, ele está indo mais para uma vertente de um estudo de caso. A gente está dando continuidade num projeto do ano passado, onde a gente estava tratando sobre a psicultura na comunidade, e agora a gente estamos tentando contextualizar sobre como é feita a implantação da psicultura e apresentar para as famílias essas informações, né? Contextualizar essas informações dessas implantações. Que legal, olha. Estão tendo criação de peixe aí, então, na região? Muito bom. Sim, aqui a gente tem, além dos pequenos produtores, né, terem suas criações, a gente tem um PESC-PAG licenciado, né? E aí o nosso estudo de caso é sobre a parte histórica desse PESC-PAG, e espelhado nele, a partir da experiência dele, juntamente com técnicos, né, especializados, iremos apresentar às famílias a possibilidade deles terem pesqueiros em suas propriedades, né? Olha, nossa, que legal. Fico encantada. Já vi que eu não joguei muito longe, não cheguei perto, mas também não foi muito longe. Como é que é seu nome, professora? Meu nome é Jéssica. Eu acho que o sobrenome talvez seja familiar para a senhora, Rizardo. Irmã da Fabiane. Você é irmã das meninas da Fabiane e da... Isso, legal. Sou irmã delas. Até a senhora falou um pouco mais cedo da minha mãe, né, do trabalho que a Fabiane fez com a minha mãe. Isso. Você fez física, não foi, no instituto? Isso. Gente, legal. Que memória essa Beth tem, meu Deus do céu.
Né? Ela era aluna lá com o Marcelo, lá, eu estava lá em Confresa. Eu amo essa região, tá? Amo. Isso. Não, quando a senhora começou a falar, eu lembrei na hora, né? Vi, né, dessa fisionomia e tudo. Legal. Eu falei, eu acho que ela não vai lembrar, mas aí quando a senhora citou, né? Eu fiquei risada. Eu lembro sempre das meninas, acompanho no Face sempre, as duas, não sei, com a Fabiane, que teve que tem dois, as duas têm dois, só que uma tem 2 meninos, e a outra tem um casal, né? Isso, a Fabiane tem os 2 meninos e a Sabrine tem o casal. A Sabrine e a Fabiane, legal, certinho. Que legal, Jéssica. Olha, Vânia, que professoras excelentes que você tem aí, com boa formação, com excelente formação, tá? Quem mais, gente? Na próxima vez que eu vou aí, eu vou no Pesque Pague comunitário, Como é que é? É uma propriedade particular, mas ela é aberta ao público para visitação e pesca. Olha, que legal. Tá. Quem que é a próxima? Vamos lá, pessoal. Qual que é o problema de pesquisa de vocês? Olha que o tempo passa. E Isso mesmo. Será que eu vou ter que abrir aqui as pastas do projeto de vocês e ler? Acho que elas não estão lembrando o problema, o objeto de pesquisa. Ô, Jéssica, você não se inscreveu para o nosso mestrado lá, nosso programa, não? Ainda não, Beth. Ainda não estou pronta para o mestrado. Tá joia. Professora, eu vou ler aqui da Rosaline. De quem? Da Rosaline. Ela não está, ela está em sala de aula. Tá. Quais atividades econômicas produtivas, né? Primária, secundária e terciária, que são desenvolvidas pelas famílias dos alunos na comunidade escolar Caxangá. Nossa, produtivas, primárias, secundárias e terciárias. Isso. São desenvolvidas pelas famílias dos alunos da comunidade do Caxangá. Deixa eu ver quem mais que não está aqui. Eu vou pegar as que não estão. Da Vila da Paz. Claudete, você disse que não está também? Rosma, você está por aí? Da comunidade mais distante, que fica a 180 quilômetros. Nossa! Como aconteceu o processo do povoamento da comunidade Vila da Paz, desde a sua constituição até o desenvolvimento econômico da região. Eles querem conhecer como é que se deu o processo histórico da comunidade Vila da Paz. Boa tarde, gente. Fala aí, Opa! Boa tarde! Tudo bem? Tudo! Eu sou o professor Rosman, professor da comunidade das salas anexas da Escola Nazaré, São José, e o tema do nosso projeto esse ano é também dando uma continuidade um tema que foi trabalhado ano passado, né? No caso, foi trabalhado sobre a questão da produção de leite, né, na comunidade. E esse ano a gente está trazendo a questão das tecnologias, né? Então, é a questão das novas tecnologias que são utilizadas na produção de leite na comunidade. Novas tecnologias. Quais são as novas aí? Quais são as novas? É a teteira? É a forma de armazenar o leite? Isso, então eles vão procurar saber. Legal. A gente vai fazer essa investigação, né? A pergunta certinha é bem essa aqui. Que tecnologias foram inseridas no processo de produção de leite e quais contribuições que esses equipamentos trouxeram para os produtores de leite da região? Isso mesmo. Beleza. De uma outra comunidade. Glaucia, você está aí? Tô, já ia falar aqui. Boa tarde. Isso. Sou a professora Glaucia, ensino aqui na comunidade Santo Antônio do Beleza, certo? O nosso projeto é falando sobre a produção e comercialização do leite, né? Aqui na região, no assentamento, né? Com a problemática na questão de
a diferença no período da produção de leite no período da chuva e na seca, né? Nós vamos avaliar essa questão da diferença, a queda do leite, né? Os manejos, né? Que os produtores utilizam com a questão do leite. Legal. É a oscilação, Beth, é porque existe diferença entre a produção e a comercialização. Produção, comercialização e o valor pago. Exatamente. Eu acompanho um pouco disso, que minhas sogras são produtoras de leite. Então, sempre, janeiro, fevereiro, ali tem bastante leite, o preço diminui. Quando tem menos leite, o preço aumenta. Isso. Próximo, tem mais? Tem. Boa tarde. Boa tarde. Sou Eliana José. Vou falar aqui um pouquinho sobre o nosso tema. A gente vai também estar falando sobre o projeto ali do assentamento IP, a nossa problemática, saber como se deu a formação ali, né, do início, né, do assentamento IP. A gente quer saber o processo, né, histórico dele, como que foi o desenvolvimento, o processo histórico deles, a formação inicial ali do assentamento IP. E também sobre a formação, não só também a questão culturais deles, religiosa, não só a questão do processo histórico, mas também agora, atualmente, como que estão. Legal. Então, seria mais ou menos, vocês estão traçando um histórico do surgimento, né, e do desenvolvimento e do momento atual da comunidade. Isso. Muito bem. Mais ou menos, nesse sentido aí. Uhum. Tem muitas famílias no assentamento? Tem, mas a gente acha que a gente não vai conseguir colher tantos dados assim, né? Vai ser meio que um recorte. A gente acha que a gente vai conseguir um recorte um pouco. São muitas famílias, mas a gente não vai conseguir tudo. Sim, entendi. Próximo. Tem uma outra das meninas, não sei se a Juliana está aí na sala, a pesquisa é sobre conhecer quem são os alunos do ensino médio das salas anexas do campo, né? Quais os desafios, problemas, as possibilidades e perspectiva dos alunos do ensino médio das salas anexas do campo, em seus diferentes contextos. Quem é esse aluno? E tem um outro, que Nayara está por aí, que é conhecer o ambiente onde é realizada a atividade física, atividade de educação física no espaço escolar, nas salas anexas. Como é que é esse ambiente? Quais são as ferramentas para trabalhar a educação física prática? Se tem quadra, se é um campinho de chão batido, se não tem nada, o que tem? Esse é o... Ótimo. É mapeando realmente a escola do campo na sua questão de educação física. E tem física. também, Vanessa está por aí, sobre a questão do uso dos agrotóxicos. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para ver direitinho a pergunta dela. Lá na IP também. Que as meninas, quais os impactos ambientais que o uso do agrotóxico tem causado nas propriedades dos produtores da comunidade do assentamento IP. Certinho. São 12 projetos, Beth. 5, 6, 7, 8, 9. Eu estou com 9 aqui. Você está com 9? 1, 2, 3. Ah, tá. As meninas lá da Vila Carmelita. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Tem um que é sobre plantas medicinais. Legal. E o outro também é sobre o processo histórico da comunidade. A Vila da Paz e Vila Carmelita é uma vilinha que tem. E não tem nada escrito, né?
o das plantas medicinais é que benefícios tem o cultivo de plantas medicinais nos quintais, né? E quais os conhecimentos que as pessoas da comunidade têm em relação ao cultivo e ao uso terapêutico das plantas. Eu assisti um filme ontem chamado A Guerra dos Pelados, tá? E falava muito dessa questão do curandeiro, né? Que antigamente se usava muito essa denominação, né? E hoje, quando se vê tanta questão, tanto peso sendo dado às questões mesmo da natureza, né? Dos vegetais produzidos e... Tá. Essa Vila da Paz é Constituição Histórica, né? Vila da Paz e Vila Carmelita. Vila Carmelita também, né? Como aconteceu o processo do povoamento, da comunidade... E aí vai... como que surgiu a vilinha, né? Uhum. E também conhecer um pouco do aspecto econômico, ambiental, social, religioso e cultural da comunidade hoje. Nossa! Olha, temáticas assim, muito, muito assertivas, no sentido de que essas temáticas irão movimentar os alunos e também, com certeza, as comunidades, os pais de alunos, as pessoas envolvidas, né? Porque são coisas que dizem respeito, né? Imagina você fazer uma pergunta para a pessoa mais idosa da comunidade. Isso. Tem algum professor que quer comentar em que pé que está esses projetos, como é que aconteceu? Ótimo, ótimo, ótimo. Vanessa, quer contar? Eliane? Porque senão fica só eu falando aqui. Deixa eu comentar, então. Eu escrevi um livro da minha família, tá? A minha família, um dos sobrenomes, cada um de nós tem 8 sobrenomes. 4 que a gente traz do pai e 4 que a gente traz da mãe. E eu tinha um tio, ele era de um dos sobrenomes da minha mãe, e sempre foi uma pessoa muito curiosa para saber sobre o sobrenome. Um dia, a gente vinha do Mato Grosso e passava aqui no Paraná, ele tinha uma carta de um padre, e essa carta chegou na minha mão, e o meu tio deu a carta para mim, com certeza querendo que eu desse vazão à carta. Na carta tinha a parte inicial, que era quem eram as pessoas que vieram da Alemanha, o nome delas, né? E uma pequena historiografia. Eu peguei aquela carta, acho que demorei 1 ano e meio, pode ser que até foi 2 anos, até que eu comecei a pensar realmente, pensar não, eu comecei a pensar desde o primeiro momento, até que eu consegui entender por onde começar. Tá, aí quando eu entendi por onde começar, eu fui começando. Mas eu fui começando de uma forma que não era, de repente, a melhor forma. Mas foi a forma que eu tive de começar. Aí eu comecei a constituir os grupos de família, né? Colocar um pouco os nomes, as datas de nascimento, o local onde moravam, das famílias mais próximas da minha localidade. Daqui a pouquinho aquilo foi pegando volume, foi pegando, né? Quando eu vi, eu já tinha escrito uma parte, aí o padre que tinha deixado aquela carta lá, eu encontrei com ele um dia, ele tinha feito uma outra parte, aí legal. Mas a gente não chegava num consenso, porque tinha uma coisa que estava imbricada. Era que uma parte da família não queria que o meu bisavô tivesse vindo da Alemanha, e a outra parte queria, né? Enfim, eu fui fazer o sanduíche de doutoramento, eu estava em Portugal, aí pegamos o voo, fomos para a Alemanha. Aí chegamos lá, nós fomos na Catedral de Trier, Trier era a cidade. Na verdade, meus bisavós nasceram numa comunidade chamada Gonzerati, né? E aí nós só conseguimos ir até, se fosse hoje dizer, um município, né? Então, de repente, um desses assentamentos que vocês se referem hoje, ou dessas comunidades, que nem a comunidade da Paz, e que nem outras comunidades, né? E aí chegamos lá, nesse município, que é uma cidade grande, Trier é uma cidade muito bonita, uma cidade na Alemanha, pensa, país de primeiro mundo, uma cidade extremamente organizada.
E aí eu fui com o meu dialeto alemão, né? E chegamos numa das comunidades da Mitra Diocesana, da Igreja Católica, e aí eu pedi se eles tinham como me fornecer informação, e eu fui com pouquíssimos dados. Meu filho, eu cheguei lá, a coisa que eu mais admirei, e admiro até hoje quando eu lembro, eles foram lá, pegaram, nós vamos pegar o livro da família, pegaram o livro da família, do ano que estava na carta, trouxeram certinho quem eram os padrinhos de nascimento de cada um dos filhos que o meu bisavô teve lá na Alemanha, uma coisa que até hoje eu acredito que no Brasil não deva ter nenhuma organização tão bem feita nas paróquias, né? Estou me referindo à Igreja Católica, estou deixando bem claro, isso não é exclusão de nenhuma outra igreja, estou contando uma história, né? E aí cheguei de volta para o Rio Grande do Sul com as informações, não tinham como questionar. Ninguém teria o poder de barganha de me dizer, professora, ou Maria Elizabeth, a fonte sua não é verdadeira. Porque eu fui exatamente na fonte, onde estavam as informações, os casamentos que estavam no histórico que foi pego em Porto Alegre estava trocado, agora eu não lembro bem, teria que olhar no livro. Eu sei que num dos históricos está assim, que ele teve 8 filhos com a primeira mulher e no outro 2 filhos com a segunda. E é o contrário, ele teve 2 filhos com a primeira e 6 filhos e 8 filhos com a segunda. Então, assim, uma série de informações que provavelmente, quando as famílias vieram de lá pobres, né, trouxeram uma história oral só constituída, e aí a gente depois teve uma história verídica, pontuada, registrada, e pôde confrontá-la. E, para minha curiosidade, quando faltava 1 mês e meio para o lançamento do livro, eu encontro na internet, por telefonema, não sei o quê, um outro parente, mais de longe, mas que tinha ido lá na comunidade Gonzerati e tinha tirado uma foto da comunidade, escrito o nome Gonzerati, no município de Trier, né? Então, eu sempre conto essa história para dizer para as pessoas, gente, você acha que às vezes é bem pouquinho que você está fazendo, mas isso é tão significativo, porque é um registro que você vai deixar, e é um registro que vai perpassar gerações. Nos primeiros 4 anos que eu editei o livro, que foi em 2009, eu recebia, em média, 1 e-mail por semana me pedindo cópia do livro. E eu mandava em PDF. Primeiros tempos eu tinha livro ainda, eu mandava também o livro físico, cobrava o frete direitinho. Mas para dizer para vocês como é fundamental vocês fazerem esse registro, gente. E a nossa maior culpa, assim, foi assim. Por exemplo, eu tenho um padre na família que vai agora, em fevereiro do ano que vem, vai fazer 100 anos. E ele que me ajudou bastante. Em 2009, ele já estava com 88 anos. Ele só dizia assim para mim, por que a gente não começou antes essa história, escrever essa história? Eu consegui fotos quando ele foi ordenado padre, que nem ele tinha, e nessa foto tinha famílias que eram parentes, né, por um sobrenome que achavam que eram só parentes por outro sobrenome. Né? Então, assim, você descobre coisas, por mais que a comunidade seja pequena, né, é fundamental fazer esse registro. Eu diria, é muito importante, realmente dizer assim, nós estamos fazendo o nosso papel de professor. Nós estamos registrando a história. E essa história, ela tem presente, passado e vai ter futuro. Só que para a gente saber exatamente o futuro, ou melhor, para a gente não delirar sobre o futuro, nada melhor do que saber sobre o seu passado e o seu presente. E aproveitar essas pessoas que talvez foram as primeiras que chegaram ali, né? Dado que Vila Rica, salvo engano, ela começou a colonização em 83, 82, 83, não é isso, gente? Sim, a criação dela mesmo, em termos de documentação, foi em 86.
Em 86, isso. Isso, mas antes já existia como distrito de Santa Terezinha. Então, esse registro, assim, é muito importante. A gente está, por mais que seja, as pessoas sempre querem dizer que esse registro tem que fazer o professor de língua portuguesa, né? Então, eu falo para vocês, eu sempre sou professora de matemática, tá? Eu escrevi esse livro da família e os meus filhos falavam, mãe, é só para não pagar hotel que a senhora está fazendo isso. Essa era a maior crítica que eu recebia, né? Porque realmente as comunidades às vezes eram tão pequenas e as cidadezinhas, as vilas, as cidades já, mas não tinha nem hotel para a gente ir num apartamento, dormir num hotel, a gente tinha que dormir em casa de parente. Mas no dia que a gente lançou o livro, foi um dos dias mais felizes que a Paula, minha filha, teve, porque ela viu e ela reconheceu a grandiosidade do trabalho da mãe, né? E o quanto essas pessoas ficaram felizes de termos construído essa história, tá? Então, assim, para dizer para vocês que a gente está chovendo no molhado, eu também tenho uma parte desse arregaçar as mangas e construir a história, tá? Podem continuar contando aí, quem quiser, para a Vânia não ficar dominando a coisa, porque o tempo de doutor é um tempo caro, tá? Isso. A minha filha que fala isso, mãe, não esquece, o teu tempo é tempo de doutora. Brincadeira, gente. Vamos partilhar os conhecimentos que a gente tem. Vai ver se eu posso ajudar em alguma coisa. Senão eu vou tocando aqui. Ninguém mais? Bom, Vânia, eu vou deixar elas te contar depois, tá? Tá bom, então. Tá, então, a primeira coisa que eu estou dizendo aqui é faça uma revisão bibliográfica. Legal. Como que eu vou fazer uma revisão bibliográfica para contar sobre a constituição histórica da criação de uma comunidade? Pessoal, tem muita coisa escrita sobre isso. Muita coisa. Se a comunidade é de italianos, eles têm determinados costumes. Se é de alemães, tem determinados costumes. Ali na Vila Rica, vocês têm uma mulher que faz uma cuca maravilhosa. Era a mulher do hotel da nossa época, Vânia. Assim, mas eu não sei quais são as origens que dominam, né? Uhum. Ou qual é o tipo de povo. Se são goianos, o goiano tem a especialidade de fazer as comidas, né? Extremamente gostosa. Então, assim, cada comunidade ela tem uma característica, porque essa característica ela vem dos seus descendentes. Por exemplo, lá na minha região, antigamente se faziam muitas serenatas. Hoje não se faz mais serenatas, né? Surpresas nas casas eram serenatas. Por quê? Porque era uma forma das pessoas se comunicar. Não tinha energia elétrica, então iam lá, tocavam violão, né? Eu acho que isso não está registrado naquelas comunidades. Rezavam o terço em comunidades, né? Para quando faltava chuva, quando chovia demais, enfim, quando uma pessoa precisava muito da ajuda, faziam rifas. Então, isso tudo, você vai encontrar informações se você digitar lá nos endereços que eu vou disponibilizar aqui, né, nas bibliotecas digitais. Como construir a história de um vilarejo, de uma comunidade, de um assentamento. Tem muita coisa escrito. A Escola do Campo, né, ela foi constituída enquanto uma escola com algumas peculiaridades, exatamente para não perder sua identidade. Qual que é essa identidade? A identidade do pequeno produtor, a identidade de quem produz alimentos da cesta básica. Vocês mesmos devem ter visto. O MST deu tantos quilos de arroz para isso, deu tantos quilos, né? Porque produções das comunidades, né? E também tem as bibliotecas aqui da USP, da PUC, da Unicamp, e assim por diante, né? Até o momento, nossa pesquisa
até o momento de nossa pesquisa, somente o acervo da Faculdade de Educação está totalmente digitalizado. Tudo que foi produzido está digitalizado. As outras instituições ainda estão penando nessa digitalização, né? Principalmente instituições mais antigas, que têm 100 anos, né? Elas têm muita coisa que também não é tão fácil escanear, né? Que são documentos mais antigos e alguns, inclusive, depredados um pouquinho pelo efeito luz e papel e assim por diante. Qualidade das fitas, das máquinas, né? Que nem tudo era computador. O melhor computador entrou para as universidades a partir da década de 90, né? Mas é muito importante. Leiam alguma... Para fazer uma boa revisão, você precisa ler uma revisão. Eu, por exemplo, acho que eu li uns 7 livros de livros de família para tentar fazer um pouquinho do que escrever, né, nessa questão de culturas, de hábitos, e mesmo assim, de repente saber que você pode ter errado alguma coisa. Nunca feche um trabalho desses, deixa alguma pergunta, porque vai que alguém depois diz, mas isso aqui está errado. Não, a informação que eu tive acesso nesse momento foi essa, essa e essa. Né? Bom, o nosso desafio hoje para aprender a pesquisar nem precisa mais quase livro físico, né? Porque hoje nós temos muita coisa nos livros digitais. Está ali o computador sendo aberto, né? As duas imagens bem representam isso. Saber onde e como pesquisar. São também macetes que a gente precisa aprender, né? Para fazer uma boa pesquisa, fazer uma boa revisão da literatura, que, assim, mas eu vou escrever tudo que eu encontrei, não. Mas você vai criando modelos na sua mente de como você pode fazer uma boa apresentação e um bom relatório do seu trabalho. Eu digo que hoje eu sou mais ou menos, de tanto fazer relatórios, né, Vânia? Hoje eu acho que eu já aprendi a fazer relatórios. Essa semana uma professora me respondeu, professora, o seu relatório é tão pontual e como é que é, fidedigno, né, que a gente não tem o que acrescentar, né? Mas sempre teria coisa para acrescentar, teria uma foto mais para colocar, e hoje a gente sabe que joga nas nuvens, né? Ninguém vai perder esse arquivo, então, assim, a gente tem muitas formas, às vezes a foto não está de boa qualidade, tente escaneá-la, tente tirar foto da foto, enfim, utilize mecanismos, mas é melhor que sobre, né, documentos que você levantou do que falte algum. Aproveite e tire foto também das pessoas, peça autorização para elas, né, com muito gosto, provavelmente elas darão essa autorização de publicação, né, porque é o nome dela que fica registrado, porque as pessoas têm história. Então, novamente, formule uma hipótese, eu volto a dizer aqui, né? Então, quando o homem sabe onde vai, todo mundo dá passagem. Esse pensamento sempre me conduziu na vida, né? Porque quando a gente não sabe para onde vai, não tem jeito, né? Então, onde eu vou buscar essa hipótese? É algo que te inquieta, né? É bom lembrar que nas considerações finais de trabalhos com temáticas próximas, as que queres investigar, sempre tem alguns problemas, sempre eles deixam é uma deixa que fica, né? Geralmente, as pesquisas anteriores responderam algumas indagações, mas nasceram outras, né? Por isso que a gente fala, para você fazer uma pesquisa de doutorado, ou pega de alguns mestrados aí, e olha lá quais perguntas foram ficando, e tenta refazer uma pergunta dessas para a sua temática, né? E aqui vocês têm inúmeros, por exemplo, quintais produtivos. Nossa, achei ótimo isso aí, hein? O que eu ia plantar no quintal produtivo? Mas eu tenho que lembrar que tem um período de seca no Mato Grosso, né? E aí o quintal produtivo, para mim, seria um desafio, porque eu teria que molhar todo dia, teria que ter um poço, teria que, né? Ou fazer um quintal produtivo para a época da seca, que é mais difícil, e um quintal produtivo para a época da chuva, né, que é mais fácil. Se bem que o pessoal fala que a rúcula, a alface, coisa no Mato Grosso dá melhor na época da seca que na época da chuva. Eu não entendo muito dessas coisas, mas converso com quem entende.
A nossa realidade deve nos desafiar, indagar, inquietar, enfim, nos remeter a algumas pesquisas. Nossa, aqui está tanto vento que eu vou fechar a janela. Eu abri ela antes que eu estava com calor. Então, a nossa realidade deve nos desafiar, indagar, inquietar, enfim, nos remete a algumas pesquisas. Esta meta deve ser de todo professor. Aí eu coloquei algumas coisas que têm a ver com a sala de aula também, né? Por que ele não aprende matemática? Por que ele não gosta de vir à escola? O trabalho não dá lucro. Tem gente que fala, eu trabalho, mas não dá lucro. Perco algum animal. Por que eu perco algum animal? Por que eu demoro para resolver os problemas? Eu não estou falando dos problemas matemáticos, até os problemas da vida, né? Às vezes você tem um desejo, um sonho, mas você fica protelando aquele sonho, protelando, e parece que nunca você dá jeito de ir em busca dele, né? Então, aqui, realiza algum experimento. E eu acho que, assim, todas essas perguntas que vocês, todos esses temas que vocês colocaram aqui, né, nos remetem a alguns experimentos. Produção e comercialização de leite. Bom, tem que anotar, né, Vânia? Tem que fazer o controle, senão não tem como fazer isso aqui. Não é só pegar os cartões lá do vencimento lá e de quanto vai receber. É bom se tem... Eu lembro que tem gente no Mato Grosso, que mora no Mato Grosso, assim, 40 anos, está lá, período da chuva. Começa a chuva quando, termina a chuva quando, né? Começa a chuva quando, termina quando? Cada mês, quantos milímetros dá por mês? Isso dá trabalho? Claro que dá, gente. Claro que dá trabalho. Mas uma pessoa que quer ter uma expertise num determinado campo do conhecimento, ela precisa ter registros. E ainda não pode registrar errado, que nem a data que eu registrei errada ainda, né? Povoamento da comunidade. Essa comunidade começou a ser povoada que ano? Quem foram as primeiras pessoas que chegaram? Vai lá, entrevista, não está mais a pessoa que chegou primeiro? Quem chegou com ele? Né? O que ela conta para a gente? Eu lembro de viagem que eu fiz em 66. Sou capaz de dizer aonde estava o pé de abacaxi, em 66. Eu tinha 6 anos de idade. Né? Então, assim, como a história do vosso município ainda é muito recente, esse é o melhor momento de fazer o registro. E depois, se for possível, né, Vânia, fazer uma coletânea desses registros todos, né, e editar um livro pelo município da cidade, historicizando o nascimento de Vila Rica, né, nos seus primeiros 10 anos. Isso pode servir para uma tese de doutorado de um professor de história, alguém que gosta de escrever isso. Mas é legal que ele já possa pegar alguma coisa escrita, e depois ele vai dar o encaminhamento necessário. Sim, Beth, uma das coisas que eu descobri, já fazendo um mapeamento, não tem nada escrito, nada registrado sobre a educação do município. Nossa! Nada. E principalmente a educação do campo, aí você não encontra nada mesmo. Então, uma das propostas que até chamei a Isa, né, ela já terminou o doutorado dela, não, nós duas devemos isso ao município. Vamos organizar para a gente fazer esse registro. As parceladas, por exemplo, Vânia, só os cursos, porque isso também faz parte da história da própria formação dos professores do município, né? Quantos foram as parceladas, quem foram os professores, depois as parceladas, o que mais veio, que turma já teve. Nossa, essas coisas têm que ter registro. Sim. Né? E é muito legal que as pessoas dediquem um tempo da vida para fazer isso. Porque isso, na verdade, é dedicar um tempo da vida, tá, gente? Isso não tem lucro. Mas tem a recompensa de você dizer, tô de alma lavada, eu fiz a minha parte. Né?
Verdade. Mas é interessante. Quantas escolas teve no campo, no começo, né, Vânia? Depois foram diminuindo essas escolas, eu acredito que aí também? Sim, o processo aconteceu do mesmo jeito, né? Eram muitas escolinhas e, com o passar do tempo, elas foram se agrupando. É igual filho, né? Todos têm características iguais, só mudam de endereço. Ai, ai. Então, essa questão de realizar o experimento, essa questão de pôr a mão na massa, né? Às vezes e não tem como, gente, juntar forças. Para mim, isso fica muito claro. Eu falo que a academia ela tem que se servir para isso. Vamos nós tentar registrar quem foram os alunos que passaram por aqui, né? Se tem algum registro, tem, ou está lá na secretaria, e não dá tanto trabalho, porque hoje em dia a gente consegue meio que, como é que eu vou dizer, com a tecnologia, né? A gente consegue facilitar muitas coisas também, né? Mas é importantíssimo escrever a história assim. Bom, aqui eu retorno a dizer, formule uma hipótese, realize o experimento, ou rejeita a hipótese, ou aceita, se aceita está pronto, e se rejeita, refaz a hipótese. Por exemplo, se pensar que tem lá, sei lá, 20 comunidades que tiveram escola do campo no começo. E aí, onde está esse registro? Provavelmente vai estar lá, ou na questão da folha de pagamento dos servidores lá do município. Aí você pega emprestado, só que o bom seria que tivesse assim, uma pessoa referência, né? Para que ela fornecesse os mesmos dados, ou os dados que cada um quer de uma mesma forma. Tem que haver uma certa organização, né? Eu lembro que lá na minha pequena cidade, eles fizeram a questão do cemitério, das pessoas enterradas nos túmulos, que vocês, assim, de repente, vocês não passaram por isso, mas a nossa comunidade, ela nasceu no ano 1901, né? Então, no cemitério, as pessoas foram enterradas, e aí algumas das pessoas enterradas lá perderam os parentes. Então, para não perder a pessoa que cuida aquele túmulo, o que foi acontecendo? Novas pessoas foram colocadas no túmulo, mas sempre o registro ficou, da anterior ficou, né? E para isso se tem um registro lá na biblioteca municipal da prefeitura, onde se pega esse registro. Uma professora foi paga 20 horas durante 2 anos para fazer esse levantamento, não só do cemitério, o levantamento do cemitério e da historicidade do município, né? Aí depois, claro, sempre vai ter gente que critica, gente, porque não tem como você ser fiel a tudo, né? Alguma coisa ainda passa sempre, né? Mas é muito importante, só critica quem vê o trabalho feito. E quem não teve competência de fazer, também tem mais isso, né? Então, formular uma nova hipótese, aí eu trago algumas coisas interessantes. Como foi descoberta a penicilina, né? Então, a penicilina foi descoberta, por acaso, por Alexander Fleming, em 1928. Esse pesquisador estava estudando bactérias do gênero, está ali um nome difícil, ele percebeu que a amostra tinha sido contaminada por algum tipo de fungo. Após analisar o bolor, ele descobriu que se tratava do gênero Penicillium, né? E aí, então, nasceu a penicilina. E aí, coloca novamente aqui, o que são as penicilinas? São antibióticos do grupo beta-lactamínicos, profusamente utilizados no tratamento de infecções causadas por bactérias sensíveis. A maioria das penicilinas são derivadas do ácido 6-aminopenicilínico, diferenciando-se uma das outras conforme a substituição da cadeia lateral do seu grupo amino. A benzilpenicilina, ou penicilina G, foi o primeiro antibiótico amplamente utilizado na medicina. A sua descoberta foi atribuída ao médico e bacteriologista escocês, novamente o nome dele, 1928, que juntamente com outros cientistas, criaram um método para produzir em massa o medicamento. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1945, né?
O fármaco está disponível desde o ano de 1941, sendo o primeiro antibiótico a ser utilizado com sucesso. Só para a gente ter ideia, e hoje antibióticos é o que mais se tem e se produz, né? Aí, novamente, como se produziu o adoçante, né? Como muitos adoçantes artificiais, a doçura do ciclamato foi descoberto por acidente. Michael Veda estava trabalhando no laboratório na síntese de medicação da febre. Ele colocou o seu cigarro na bancada do laboratório e, quando ele colocou de volta em sua boca, ele descobriu o sabor doce do ciclamato, né? Já o aspartame foi descoberto em 1965 por James, um químico trabalhando para uma outra companhia. Esse James já tinha sintetizado o aspartame com o objetivo de produzir uma droga anti-úlcera. Ele descobriu seu gosto doce por acaso quando lambeu o dedo, que havia acidentalmente se contaminado com aspartame. Para finalizar, a sacarina, o mais antigo adoçante artificial, foi produzido pela primeira vez em 1878. Um químico trabalhando em derivados de alçafrão, alcatrão de carvão, em laboratório, né? E foi ele que acidentalmente descobriu sua natureza intensamente doce. Então, assim, já teve 2 ou 3 descobertas de adoçante, né? E com implicações diferentes, um lá no cigarro e o outro por acidente também, né? Aí do Viagra também, milhões de homens em todo o mundo devem uma grande obrigação aos ilustres estudiosos que trabalharam duro na aldeia, que está o nome aqui, em 1992. Seu trabalho foi testar uma nova droga para ajudar na liberação dos brônquios. Acabou ajudando outras partes dos pobres velhinhos, né? Depois de algum tempo de testes, a Pilser, empresa farmacêutica americana, né, a mais rica do mundo, começou a reparar cada vez que mais idosos queriam continuar com os testes e notou que isso era devido a um dos efeitos colaterais da nova droga. E assim foi criado a tal da pílula azul, conhecida como Viagra, segundo muitas pessoas, uma das melhores invenções descobertas por acidente também, né? Então, aí os caras iam fazer o teste e continuavam fazendo, e deu certo. Em 1905, um garoto de 11 anos de idade, chamado Frank Experson, deixou sua máquina de fazer refrigerantes para fora durante a noite. No dia seguinte, o pedaço de madeira que ele tinha usado para agitar a água e a mistura em pó para fazer o refrigerante é congelado, criando o primeiro picolé. Quase 20 anos depois, ele mesmo entrou com um pedido de patente para fazer picolé. Não, já pensou? 20 anos. Hoje em dia, se tu não registra logo o que você faz, até amanhã alguém já pode ter roubado, né? Aquilo levou 20 anos para fazer, né? Aqui também tem os biscoitos da Nestlé, né? Ela estava fazendo biscoitos de chocolate, mas havia acabado o chocolate em pó. Então, ela decidiu substituí-lo por pedaços de chocolate, pensando que ele iria derreter e se misturar na massa. Isso não aconteceu. E o famoso biscoito nasceu, né? Ela vendeu a receita para a Nestlé em troca de um suprimento vitalício de pedaços de chocolate, em vez de patenteá-lo e fazer milhões de dólares. Então, cada um faz também suas opções com suas descobertas. Aqui eu também coloco a referência à professora Vânia, que tirou o prêmio nota 10, né? Professor nota 10. Se vocês não sabem ainda, se vocês não conhecem a história dela, vale a pena conhecer, né? E com certeza essa história deve continuar sendo reproduzida na cidade de Vila Rica durante muitos e muitos anos, porque foi um feito de uma professora que até então era professora de comunidade rural, né, Vânia? Esposa de pecuarista, pequenos produtores, e se foi fazer isso de forma muito, muito metódica, com todos os registros possíveis.
tá? Então, eu deixo para vocês perguntarem para ela num outro momento, se vocês não sabem, mas com certeza foi um marco também para a cidade de Vila Rica, né? Bom, as publicações que podem nos ajudar, né, nesses inúmeros temas que vocês fazem, que vocês trazem aqui, né? Como se utiliza um método científico, como realmente fazer ciência a partir dos temas que vocês levantam. Então, as publicações do grupo GPM, né, elas estão online, inclusive sua irmã, doutora Jéssica, a sua irmã tem um artigo desses, num desses livros que estão disponíveis gratuitamente, né? E aí, nele se registram as inúmeras pesquisas em modelagem matemáticas feitas. Eu trago alguns deles, né, para ilustrar um pouquinho, mas aí vocês podem depois ver o que mais ajuda. Porque uma das coisas que a gente costuma ter muita dúvida é qual vai ser o meu método. Como eu vou fazer essa pesquisa com os meus alunos, né? Porque a gente sabe, os alunos vão fazer, mas quem vai sistematizar as informações e os dados são os professores, não são os alunos, né? Por mais que os alunos ajudem muito, muito, a sistematização, eu acredito que ainda acaba ficando bastante com os professores, né? E os temas são interessantes, e aí eu sugiro a vocês que vocês pesquisem, eu não sei, mas é escola estadual, né, Vânia? Aí vocês Sim. têm uma hora atividade aí também, ainda direcionada, né, para fazer isso. E a gente também tem que se policiar bastante, eu falo sobre isso, porque se a gente não se policia muito, a gente utiliza muito mal essa hora, esses momentos de nossa possível formação, né? Por que eu falo isso? Porque cada vez mais a gente tem muitos mecanismos de distração e poucos realmente mecanismos formativos, né? Então, aqui a gente dá, além disso, aqui tem muita outra coisa produzida, mas aqui vocês têm muita publicação que pode vos ajudar, né? Desafio seria escrever, por exemplo, esse da psicultura da região. Eu falo que aqui na Escola Técnica Federal de Ensino Médio, né, o ensino profissionalizante, melhor, ensino médio profissionalizante, no curso de pesca é um dos cursos que mais sobra vagas. E eu falo que hoje é a melhor instituição de ensino médio que a gente tem, são os institutos federais de educação. São muito melhores do que qualquer escola particular de ensino médio, né? Por quê? Porque as pessoas, parece que só tem interesse quem realmente vai efetivar isso, né? Vai desenvolver a psicultura. E, na verdade, são técnicas que, se você fizer um segundo grau bom, já ajuda muito, né? Você depois conseguir um curso superior legal, né? E teve um tempo também aí, Vânia, que qual era o animal? Ema, não foi? É avestruz. Avestruz, né? Uhum. Que vieram lá e fizeram, as pessoas fizeram financiamento para produzir, depois não deu certo. Aquela famosa pirâmide, né? Uhum. Pirâmide do negócio. Muitos levaram. Nossa. E às vezes vai anos para recuperar, né? Não, nem recuperaram, né? Teve gente que vendeu a casa. Nossa Senhora. Ficou morando de aluguel e investiu todo o dinheiro, né? De início foi tendo lucro, mas depois, até que chegou uma hora que a pirâmide explodiu. Não sustentou mais. Nossa Senhora. Eu lembro que na época do curso de matemática ainda tinha uns alunos lá comentando sobre isso, né? Então, pessoal, aí eu tentei trazer um pouquinho para vocês aqui, né? Um pouquinho de teoria e depois um pouquinho de um trabalho desenvolvido lá numa escola de Barra do Bugres, né? Sobre os ovos de Páscoa. De repente, vocês vão dizer, professor, nada a ver com os nossos temas sugeridos aqui. Mas eu também não sabia que os temas de vocês eram esses. O quê, Vânia? Está faltando 13 minutos para acabar 2 horas. Meu Deus.
né? Então, assim, aí eu trago um pouquinho do conceito de modelagem matemática, né? Que, pela tese de Tortola, sinaliza que a inserção da modelagem matemática no contexto escolar desde os primeiros anos contribui no desenvolvimento de habilidades, uma vez que em uma atividade de modelagem, os dados para resolver o problema não estão explícitos no enunciado. Deste modo, ao resolvê-los, os alunos demonstram mais autonomia, ao passo que produzem seus próprios dados para a situação investigada, né? Se cada um dos alunos chegar em casa e perguntar um pouquinho o que a mãe e o pai sabem, mesmo que oralmente, sobre o nascimento daquela comunidade, a gente vai criando, eu falo criando lodo, né? Criando lodo para amassar o barro depois, para fazer o tijolo, né? Nas atividades de modelagem matemática, propor aos alunos que busquem informações. Faz com que os mesmos tenham a capacidade de avaliar quais dados, hipóteses são úteis para contribuir na solução do problema, ou ainda, se necessário, produzir tais dados, utilizando para isso instrumentos apropriados para a coleta, né? Então, quem foram as primeiras famílias que vieram? Vamos tentar mapear, né? Eu lembro que ontem a gente assistindo a Guerra dos Pelados, aí eles falavam com como é que é o nome de umas águas aqui, acho que é Água Zé Antônio, uma coisa assim. Aí alguém disse, nossa, eu juro que eu vou fazer uma pesquisa e ver qual é esse caminho, né? Porque tem várias águas com essa denominação ao longo do Rio Iguaçu. Então, dizem que todos esses lugares foram aonde passou um desses curandeiros, cujo nome era José Antônio, né? Então, é também isso. Quais foram as primeiras comunidades? Como se instalaram aqui? De onde vieram? E é assim que se faz um pouco dessa história. E a modelagem, ela dá essa liberdade de você trazer os dados, primeiro oralmente, e depois criar a sistematização. Desenvolver atividades de modelagem matemática a partir dos anos iniciais faz com que os estudantes tenham uma outra visão da matemática, que é pregada nas escolas, ou seja, os alunos passam a modificar a crença de que a matemática é apenas uma ciência objetiva e inquestionável. Bom, a questão do leite é uma das questões que tem tudo a ver com matemática, né? Eu não vou dizer que todas têm tudo a ver com a matemática, mas a questão do leite é uma delas. A questão, de repente, do uso dos agrotóxicos, ela pode ser matematizada também, né? E é importante que se faça essas questões, né? Quando dá para matematizar, vamos aproveitar isso. As situações e problemas da realidade dos alunos apresentam diferentes oportunidades para a coleta de dados e informações, que podem desencadear a interdisciplinariedade, dinamicidade e peculiaridade de uma atividade de modelagem matemática nos anos iniciais, né? Então, formular problemas, formular situações, problemas, ajuda bastante. A modelagem matemática coloca o aluno no papel de construtor de suas próprias ideias e conceitos matemáticos, tendo o papel de sujeito da aprendizagem. O professor atua como mediador desta aprendizagem, apresentando o ensino problematizador, diagnóstico investigativo e interdisciplinar. Então, aqui os autores, Silva, 2014. Né? Aí também nós temos a Burak, no uso de atividades de modelagem matemática para os anos iniciais, o professor deve se preocupar mais com o processo do que apenas criar modelos matemáticos. Isso se deve ao fato de que, neste nível de educação básica, as estruturas matemáticas ainda estão em processo de construção, devendo apenas nos anos finais, no ensino fundamental e no ensino médio, a construção de modelos matemáticos de formas mais sistemáticas, né? E aí eu desafio para quem está lá nos anos finais do ensino fundamental, ministrando a disciplina de matemática, física e assim por diante, criar os seus modelos, né? O Machado, do ano 2008, destaca em sua dissertação a relevância de se desenvolver atividades de ensino que estejam ligadas ao lúdico e à realidade cotidiana das crianças. Assim sendo, a modelagem matemática pode ser inserida nos anos iniciais, porém é necessário destacar também
o papel da formação do professor que ensina matemática nesta etapa. Aí, qual que é a duração de uma atividade de modelagem matemática? Você sabe que na atividade de modelagem o tempo não é o estabelecido, né? Mas ele não é algo preliminarmente estabelecido, só que o professor também tem que ir trazendo elementos, porque senão, se deixar, fica meses e meses e quase não sai do chão, né? E aí eu sempre falo assim, a gente também tem que ter a preocupação de que o fluxo da aula deve andar também, porque a gente tem conteúdos a dar, né? E o professor, ele que coordena esse tempo, ele que da melhor forma sabe orientar tal atividade tem que ter tal tempo. Então, aí, possibilidades de atividades em modelagem matemática a serem exploradas nos anos iniciais. Então, eu vou apresentar uma para vocês, mas eu já falei, de repente ela não tem muito a ver com a realidade, eu vou passar rapidamente, né? Que seria a receita de como se fazer de educação financeira, né? Fazendo os ovos de Páscoa, né? Como que vai fazendo, né? O objetivo da experiência foi ensinar os alunos, nas aulas de matemática, a terem uma boa educação financeira no período da Páscoa. Os alunos aprenderam diversos conceitos de matemática e educação financeira fazendo ovos de Páscoa na escola. Aí, resolver elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores monetários do sistema brasileiro em situação de compra, venda e troca. Aprender, né, a ter uma boa educação financeira no período da Páscoa, fazendo ovos na escola, aprendendo diversos conceitos de matemática. Aprender que o dinheiro deve ser gasto com planejamento e consciência. E aprender que é mais divertido e mais econômico produzir os ovos de Páscoa do que comprar no supermercado. Mas, claro que para a criança, parece que o comprado vale mais, né, mais bonito. Então, aí o cálculo e a comparação e o que se usa, né? O que pode ser usado. E o pessoal hoje de manhã ainda falava, bem que você podia, às vezes, dar umas aulas só de receita para nós. Porque se você faz as coisas, em casa ela tem um preço, né? Se você vai no mercado comprar, o preço simplesmente, por vezes, triplica, né? Medidas de massa, operações básicas. Então, grandezas e medidas, se usa o sistema monetário brasileiro, o estabelecimento de equivalências de um mesmo valor na utilização de diferentes cédulas e moedas, e cálculo e comparação de preços, medidas de massa, operações básicas também, né? E aí o projeto, qual que era o projeto, né, foi desenvolvido com o 3º ano, lá na Escola Santa Cruz, lá em Barra do Bugres, né, para trabalhar a noção financeira, economia, se é caro, barato, necessário, desejável, o consumismo, entre outros, né? Então, a atividade dos ovos de Páscoa, porque ela se justifica, né, porque isso é cultural, né? Cada Páscoa que chega é notável o aumento do preço dos ovos de chocolate. Os motivos dos fabricantes são diversos, desde a forma utilizada para a fabricação até o cuidado com o transporte dos produtos. Isso pode explicar, em parte, o valor praticado, mas, no final das contas, o consumidor é que tem de fazer a pergunta, vale a pena? Vale a pena eu pagar tudo isso? Né? Então, algumas coisas que ficam, reflexão, sobre o consumo dos ovos de Páscoa, a consciência antes do consumo. Hoje eu dava na mostra de curso aí para o pessoal que participou, aí eu dava nós tínhamos adesivo, né? Aí eu falava, mas não gostamos de matemática. Eu falei, meu filho, matemática você precisa fazer, porque se você gastar mais do que você ganha, você já vai dançar o mês que vem, né? Então, assim, como é premente essa nossa necessidade do uso da matemática e como há uma aversão tão grande dos estudantes com essa disciplina, né? Então, o preço a pesquisa de preço, que ela pode ser vista nos supermercados, comparando o preço dos ovos de Páscoa versus o preço das barras de chocolate, e comprar os ovos de Páscoa ou produzir e dividir os ovos de Páscoa. E aí, a presente dinâmica evidencia que o ensino da matemática não deve se restringir à sala de aula, e sim
precisa ter como objetivo desenvolver nos alunos a capacidade de resolver situações, problemas da realidade para a sua formação cidadã, né? Eu creio que cada um desses temas que vocês elegeram aqui, que vocês falaram, que eu anotei aqui, dê para vocês fazerem excelentes atividades matemáticas com os vossos alunos. Excelentes atividades. Eu fiquei encantada e eu digo para vocês, juro, se eu tivesse tempo de ir numa aldeia dessas e trabalhar uns 4 ou 5 dias, né, Vânia? O tempo parece que urge, some nas mãos da gente, né? Mas, primeiro, assim, o primeiro momento seria conversar com os alunos para motivá-los sobre as lembranças que eles possuem sobre a Páscoa. Olha, novamente, a construção histórica, né? Então, vocês que têm aí como meta, de repente, levantar a constituição histórica, né, dos povoados, das comunidades, dos pequenos assentamentos, de algumas comunidades que já nem existem mais, né? Que às vezes já foram sucumbidas por outros que foram comprando, né? O volume de marketing que reforça o consumismo domina a mídia e as crianças são as mais impactadas. Abrir espaço para incentivá-las a uma reflexão crítica acerca dos nossos hábitos de consumo em sala de aula é fundamental para que as crianças cresçam conscientemente e façam as críticas em relação ao tratamento do dinheiro. A problematização, né? Porque os produtos são tão mais caros do que a barra de chocolate e bombons, né? E por que a gente acha que tem que comprar o chocolate em si, né? E o chocolate em si não, o ovo de Páscoa e não o chocolate em si, né? Outras questões para discussão. Mesmo sabendo que o preço do ovo de Páscoa vai diminuir 1 ou 2 dias depois, porque as pessoas mesmo assim dispõem-se a pagar mais pelos ovos somente para participar da troca no feriado? O que você pensa a respeito? As lojas chegam a vender ovos em 10 parcelas no cartão de crédito. O chocolate acaba em algumas horas e a dívida dura quase até a Páscoa do ano seguinte. Você sabe o que significa parcelamento em 10 vezes no cartão de crédito? Né? Você sabia que, no caso do ovo de Páscoa, o uso de personagens infantis nas embalagens e oferta de brinquedos tem o objetivo de persuadir a criança para o consumo, o que é ilegal? Realizar um debate sobre os brinquedos que vêm dentro dos ovos e sua utilidade. Geralmente, como vocês comemoram o período da Páscoa? Seus pais já conversaram com você sobre a cultura do consumo dos ovos de Páscoa? Estou falando do ovo de Páscoa, mas poderia ser do Dia das Mães, do Dia dos Pais, do Dia das Crianças, de qualquer coisa disso. Quais os benefícios e os prejuízos do incentivo ao consumo dos ovos? Os alunos poderão realizar uma expedição investigativa, sair da sala de aula, para visitar o supermercado, localizados no bairro da escola, objetivando levantar dados para analisar e compreender as diferenças dos ovos de Páscoa de uma mesma marca em diferentes supermercados, além dos alunos aprenderem de forma interativa os benefícios de se fazer uma compra consciente, como o chocolate para o período da Páscoa, né? E aí, consulta dos preços, as diferenças mínimas entre um e outro, né? Dos supermercados, quer dizer, nem tão mínimas, né? Supermercado B, tudo mais barato, supermercado A, tudo mais caro, e o C ficando no meio de tudo, né? Realizando a consulta de preço, nós podemos economizar no ovo de 185 gramas de marca, R$4, né? E o outro, realizando a consulta, nós podemos economizar no ovo também, de outra marca, R$4,46, né? Mais de R$4. Um comparativo simples de se fazer é checar quanto custa uma barra de chocolate e um ovo, e medir ambos, né, a quantidade de gramas. Ambos da mesma marca, avaliando bem a qualidade do produto que vem em cada um. A diferença depende do caso, pode chegar a mais de 400%, o que é uma quantia significativa, até mesmo na compra de apenas uma unidade, quanto mais na compra de vários, se você tem vários filhos e crianças, né? Então, aqui, situação
albino, né? Quantos chocolates de barra você precisa comprar para conseguir a mesma quantidade de chocolate de ovo de Páscoa? Qual o valor que será gasto para comprar a mesma quantidade de chocolate albino? O que compensa financeiramente? Comprar barras de chocolate ou um ovo de Páscoa? Qual será o valor que você vai economizar? O que você achou desse montante? Né? Aí depois a situação colacta, mais ou menos as mesmas perguntas, né? E também vai ter economia, e depois com o garoto, porque geralmente tem os respectivos chocolates também em barras desses tipos de bombons, né? Quantas barras de chocolate você precisa comprar para conseguir a mesma quantidade do chocolate do ovo de Páscoa, né? Qual o valor que será gasto para comprar a mesma quantidade de chocolate? O que compensa financeiramente? Comprar as barras de chocolate ou ovo de Páscoa? Qual será o valor que você vai economizar? O que você achou desse montante? Olha lá, 100 gramas da barra de chocolate custam R$6. 170 gramas do ovo de chocolate, R$32. Tá? Então, com menos de R$12, menos de 2 barras de chocolate, eu já consigo mais doce do que com os R$32. Eu só vou gastar 12. Então, observem essa diferença e fazer com que se estabeleça, mesmo em pequenos grupos, esse comparativo, seria muito bom para ir se fazendo uma alteração de cultura, né? Que isso seria alterar uma cultura. Desenvolvimento, compramos 2 barras de 1,50 kg de chocolate para produzir ovos de Páscoa de 350 gramas. Embalagens com laço para embrulhar os ovos. Aí as despesas de cada um. Então, ali a embalagem R$2, compraram 6, e ficou 12, barra de chocolate 19 cada, compraram 2, ficou 38. Custo total, R$50, né? Aí produziram os ovos de Páscoa mesmo. Conclusão, com o dinheiro, o valor que seria utilizado para comprar apenas um ovo de Páscoa de 350 gramas, foram comprados ingredientes e produzidos 6 ovos de Páscoa do mesmo tamanho, com as 2 barras de chocolate. Né? Então, foi uma atividade feita, um projeto produzido e relatado, produzido numa escola e relatado. Aí tem a atividade do suco de laranja também, e tantas outras coisas. Mas eu, assim, agradeço vocês, já passaram-se 2 horas, né? E a hora que aqui também, eu vou passar depois as referências, né? E a hora que vocês quiserem, eu me disponho a fazer novos comentários, também dentro das temáticas que vocês tiverem dúvidas, eu me coloco à disposição, e parabenizo mais uma vez por vocês realmente se preocuparem em fazer trabalhos que envolvam as vossas comunidades. Acho que tem mais algumas, 1 ou 2, isso, atividade do suco, né, da laranja. Hoje a gente só compra aquele suco espremido, que a gente sabe que não tem a mesma coisa. Enfim, né? E a gente geralmente tem os espremedores mais modernos em casa, né? Mas, praticidade, né? Consumismo. Enfim, aí tem até a habilidade da BNCC, que é resolver e elaborar problemas envolvendo medidas de grandeza, comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais nos contextos sociocultural. Né? Aí, novamente, outra habilidade, né? E, mais uma vez, se ajudei a aquecer vossos neurônios, sou grata. Né? Agradeço o convite, com muito carinho. Espero ter contribuído, né, com a Vânia aí, com vocês no desenvolvimento das vossas pesquisas. Não vou sair do campo para poder ir para a escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo para poder ir para a escola. Educação do campo é direito e não esmola.